Bom dia, graças e paz. Semana que vem, a partir de segunda-feira, eu vou estar começando uma outra minissérie de estudos bíblicos sobre os ensinamentos de Jesus. Eu quero deixar aqui um aperitivo para você ver o que está te aguardando para a próxima semana, né? Em Lucas, capítulo 15, só vou ler do verso 17 até o verso 20, né? Diz assim: Então caiu em si e disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha de longe quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou, né? A parábola do filho pródigo. Segundo a tradição judaica, o que aquele filho fez foi uma ofensa muito grave que poderia ser punida até com a própria morte por apedrejamento, né? Por quê? Porque aquele filho mais jovem, quando ele pede a herança que lhe pertencia, com o pai ainda vivo, ele estava dizendo ao pai que considerava ele morto. Então, segundo as tradições, apesar de não há relatos de que isso tenha acontecido, porque era uma pena muito severa, ele deveria ser levado aos anciões e ser apedrejado, né? Então, qual é o ensinamento que a gente tira disso? Que por mais rebelde que nós possamos ser, o Pai Celestial, Deus, ele sempre vai estar nos aguardando de braços abertos. Mas tem outro ensinamento muito importante também que eu quero trazer para você. O texto que a gente leu diz que o filho, quando ele caiu em si, ele disse: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi ao meu pai: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Vamos parar aqui. Segundo ensinamento. Todo pecado que eu e você cometemos não é contra o próximo. Primeiro, nós pecamos contra o céu. Por quê? Porque o pecado é uma ofensa a Deus, primeiramente. Esse é o segundo ensinamento. Terceiro ensinamento. Temos que ser homens e mulheres o suficiente para assumir as nossas responsabilidades, os nossos erros e ir nos consertar. Aquele homem, aquele filho, depois que ele caiu em si, ele não continuou prostrado, sentado lá junto com os porcos. Ele caiu em si, ele se levantou e foi ter com o pai dele, assumindo a responsabilidade. Eu pequei contra os céus e contra o Senhor. Não mereço ser chamado filho. E aí a Bíblia diz que o pai o abraçou, o beijou, fez aquela festa toda, né? O que eu quero trazer para você com o ensinamento? Não importa qual foi o teu pecado. Deus, ele te ama, Deus, ele te aguarda de braços abertos. Mas você tem que tomar uma postura de homem, de mulher, se arrepender e voltar lá, pedir perdão, consertar a sua vida, tá? Isso aqui é só um aperitivo. Semana que vem nós vamos estar começando a nossa semana de estudos bíblicos sobre os ensinamentos de Jesus e eu te vejo a partir de segunda-feira. Fique com Deus.